querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios. Eu sou comentarista da editora Betel, da lição de adultos. Amém? E hoje, aqui no nosso canal EBD em Foco, claro, né? E hoje nós teremos o imenso prazer de apresentarmos aos irmãos mais um comentário da nossa lição maravilhosa. A nossa lição está estudando sobre o livro de Levítico. E hoje tem como tema a lição de número 9, que nos traz o tema a purificação da lepra. Amém? Lembrando que nós fazemos esses slides para dinamizar a sua aula, para deixar mais bem ilustrado, amém? A sua aula da sua escola bíblica dominical. Você pode estar baixando esses slides, né? Baixando essa lição em PowerPoint, em slide, na nossa plataforma. Aqui embaixo aqui está descrito aqui, ó, www.ebdinfoco.com, né, .br. Amém, irmãos? Nessa plataforma você pode estar se inscrevendo na nossa plataforma e então tendo acesso a inúmeros cursos que nós oferecemos aos irmãos, falando também sobre a proibição da distribuição desse slide em WhatsApp, amém? Você não pode receber melhor dizendo, se você receber esse slide, né, por WhatsApp, se for de alguma pessoa que te enviar para o WhatsApp, ela está como se fosse pirateando, né, nosso trabalho. Nós não fazemos isso aqui para ganharmos dinheiro, não. Nós fazemos isso aqui porque nós gostamos de falar da palavra, de falar do amor de Deus. Amém? E geralmente temos alguns gastos, né, em manter a plataforma, em manter o nosso canal. Então, você se inscreve na nossa plataforma e lá você paga uma taxa e você todas as semanas tem o seu slide, né, como forma de nos ajudar para que nós possamos ainda mais investir na nossa escola bíblica dominical. Amém? Então, desde já, eu quero agradecer a compreensão de cada irmão. Eu também quero agradecer também a mais de 820 visualizações, né, irmãos que visualizaram o nosso comentário da lição passada. Eu tenho certeza, irmãos, que você irá sair satisfeito da lição de hoje. Amém? Uma lição que eu gostei muito, estudei bastante, aprendi muito com ela e eu tenho muitas coisas a trazer nos dias atuais, né? É uma lição muito maravilhosa. Então, vamos para a lição de hoje. Tem como título, como eu falei ainda há pouco, a purificação da lepra, amém? Irmãos, tudo que é sujo, né, para ser limpo, né, por exemplo, um poço. Para você limpar um poço, você tem que purificar ele. Como é que você purifica? Né, de inúmeras maneiras. Você desce alguém lá dentro, essa pessoa vai lá dentro desse poço, desgota o poço, né? Por exemplo, uma caixa d'água. Para você limpar uma caixa d'água, você tem que purificar ela. Como você vai purificar essa caixa d'água? Alguém vai lá nessa caixa d'água, limpa essa caixa d'água, lava ela bem lavadinha, esfrega. Amém? Então, para tudo que é sujo ser limpo, tem que haver uma purificação. Amém? E a lepra, ela é uma impureza causada na vida do ser humano. Amém? E de acordo com a lição, nós iremos entender que a lepra nos nossos dias, nos dias atuais, é como se fosse o pecado na vida de um crente, o pecado na vida de uma pessoa. Amém? E como toda sujeira, como toda impureza pode ser purificada, ela pode ser limpa novamente, da mesma forma que um poço ele pode ser limpo novamente, né, ele pode vir a ser limpo, também a lepra, ela pode, no Antigo Testamento, tinha um processo de purificação. Amém? E nós iremos estudar sobre isso. E hoje, a pessoa que tem o pecado em sua vida, ela tem também o direito, né, e a oportunidade de purificar-se desse pecado. Amém? Então vamos para o textuário, que ele nos diz assim, Levíticos 14:6. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave, que foi degolada sobre as águas vivas. Amém? Assim como no Holocausto, irmãos, né, ou inúmeros sacrifícios feitos no Antigo Testamento, tinha também uma liturgia a seguir, né, quando a pessoa ela cometia tal ato, me perdoe, quando ela tinha a lepra, amém? Então, quando essa pessoa tinha uma lepra, tinha uma liturgia para ser seguida para que essa pessoa fosse purificada dessa lepra. A verdade é aplicada, assim como a lepra, o pecado nos tornou imundos diante de Deus, mas Jesus verteu o seu sangue para nos purificar de todo pecado, amém? Ou seja, o pecado afasta o homem de Deus, o pecado distancia o homem de Deus, amém? Mas existe uma purificação para trazer aquela comunhão, né? A distância que o homem estava com Deus, existe uma forma de trazer essa distância, de acabar com essa distância entre o homem e Deus. Então vamos para a lição, que na lição de hoje nós iremos aprender bastante e Deus vai nos abençoar. A introdução tem um texto de referência, costumamos não fazer a leitura do texto de referência aqui no nosso comentário,
Tudo isso para que nós venhamos ganhar muito tempo. Então, pause o vídeo, faça um comentário, está dividido em duas partes aqui nos slides. Levítico 13, né, do versículo 19 e o 20, ou melhor dizendo, Levítico 13, né, 19, capítulo 20, né, do 14, 2 e, o capítulo 14, ficou meio complicado esse negócio aqui, até de explicar para os irmãos aqui, houve um erro aqui, me perdoe, viu, irmãos? Me perdoe aqui no texto de referência, amém? O texto de referência, ele em Levíticos, né, capítulo 13, versículo 19, amém? E Levítico, capítulo 20, vamos lá, capítulo 13 e versículo 20, e também Levítico, capítulo 14, versículo 2, versículo 3, amém? Essa referência colocada aqui, 2 e 3 aqui, foi colocada de forma errada, mas é o versículo 19 e o 20 aqui, viu, irmãos? E aqui tá certo, é o versículo 2 e 3 do capítulo 14 de Levítico. Me perdoe aí, foi um erro nosso aqui. Vamos para a introdução? O diagnóstico da lepra, né, dada por Arão ou um dos seus filhos, que no caso só poderia ser os sacerdotes, né, que poderia fazer o diagnóstico, que deveriam estar atentos para que o acampamento de Israel e na terra de Canaã não fosse permitido o convívio social de uma pessoa que estivesse lepra. Amém? Né? Inúmeras vezes, irmãos, no Antigo Testamento, a Bíblia, ela fala, né, sobre o problema da lepra. Né? Quando se fala de pessoas leprosas, a Bíblia, a palavra leprosa, né, a palavra lepra significa uma doença de pele, né? E essa doença de pele, né, irmãos, ela pode abranger tipos de diferentes de doenças, amém? Né? Tal como o caso, nós dizemos, em outros casos, né, vamos dizer assim, em outros casos, a mesma palavra, irmãos, na Bíblia, ela tem um significado como manchas em roupas ou paredes, né? Tal como traz no dia de hoje fungos e mofo, amém? Na Bíblia, então, nós encontramos, assim, situações que tipo assim, que a lepra, ela veio como se fosse uma praga, amém? E também nós vamos ver, como é que ela veio como se fosse uma praga, Thiago? Num tal ato de desobediência, né? Um exemplo é um rei, me falou na memória aqui, se não me engano foi o Urias, né? Ele era rei, ele queria fazer um sacrifício, só poderia fazer sacrifício quem era sacerdote, ele foi advertido que não poderia fazer, e porque só poderia fazer sacrifício quem era sacerdote, e ele foi desobediente, ele foi fazer, o que aconteceu? Deus colocou uma praga nele de lepra, né? E ele saiu leproso. Então, existem essas situações que aparecem na Bíblia, né? Manifestações de pessoas que teve lepra porque foram desobedientes. Amém? Então, mediante essa contextualização aqui dessa introdução, nós iremos aplicar a nossa lição de hoje. Então, vamos para o tópico primeiro, a responsabilidade do sacerdote. Vamos lá. O resumo aqui do primeiro tópico, né? Em todas as situações que houvesse a suspeita da praga, da lepra, o exame feito pelo sacerdote era fundamental para a decisão correta. Competia ao sacerdote o diagnóstico e a orientação em relação às pessoas conduzidas a ele. Levítico 13:2, que ele está dizendo? Quando o homem tiver na pele de sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, com praga da lepra, então será levado ao Arão. Quem era Arão? Era o sacerdote, ou um dos seus filhos que também era sacerdotes. A responsabilidade e o conhecimento do sacerdote eram fundamentais para que nenhuma justiça, ou melhor dizendo, para que nenhuma injustiça fosse cometida ou que, por negligência, o mal permanecesse no acampamento. Amém? Irmãos, como sacerdote, né, ele tinha sido posto para quê? Tinha sido posto para cuidar da obra do Senhor. Então, ele não via dificuldade, ele não enxergava obstáculo para cuidar das pessoas ou para examinar as pessoas que tinham um tipo de doença, tal essa doença como lepra, né? Então, o sacerdote no Antigo Testamento ele não via, né, essa dificuldade para atender os irmãos, para resolver o problema como esse, né? Mas o que mais nós vemos hoje nas instituições, nas igrejas, são pastores. Infelizmente, irmãos, eu tenho que falar isso. São pastores que sequer dão atenção àqueles irmãos que estão doentes, àqueles irmãos que estão fracos na fé, até mesmo aqueles irmãos que cometeram um pecado, eles fazem de conta que nem estão enxergando. Amém? Mas o que nós observamos no Antigo Testamento era que as pessoas que eram colocadas para cuidar do rebanho, tal como o sacerdote que
que conjecturando nos dias de hoje é o pastor, né? No Antigo Testamento, o sacerdote, ele dedicava a sua vida em cuidar dessas pessoas, dedicava a sua vida em examinar a vida das pessoas. Amém? Já hoje não. Hoje o que mais nós observamos são pastores que estão pouco se lixando, estão pouco se importando para a vida de um irmão que está enfermo, seja ele um enfermo em pecado, né? Ou seja ele em enfermidade mesmo, né? Física. Amém? A lepra é símbolo do pecado. Subtópico primeiro do primeiro tópico. Vamos lá então. A lepra é uma doença contagiosa que prejudica os nervos e a pele. Ela pode atingir crianças, jovens, adultos, pessoas de qualquer idade e qualquer nível social, cultural ou econômico. A lepra simboliza o pecado, que defina, ou melhor dizendo, que deforma a imagem de Deus no homem e atinge todas as pessoas. Todo grau de pessoa é atingida. Amém? Paulo, conforme registra o apóstolo Paulo, porque todos pecaram, está escrito em Romanos 3:23, né? Paulo lá diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tiago, o que tu tem a comentar então sobre esse primeiro subtópico? Vamos lá. A lepra é o símbolo do pecado, né? Irmãos, o pecado, né, para quem não tem esse conhecimento teológico, né, o pecado é o quê? O pecado é a falta de conformidade, né, com a lei de Deus, né, a falta de andar em concordância com aquilo que as Sagradas Escrituras apresentam para nós, amém? Para nós, irmãos, ou melhor dizendo, para indicar o pecado, né, a Bíblia, ela usa alguns termos, né, ela usa vários termos, melhor dizendo, né, vou dar aqui alguns exemplos, né, tá lá escrito desobediência, transgressão, o que mais? Iniquidade, né, tá falando também que é maldade, perversidade, concupiscência. Então, quando a Bíblia se refere a essas palavras, né, a esses termos, está usando termos que dão a entender pessoas que cometeram pecados, né? Pessoas que cometeram transgressão, cometeram pecado. Pessoas que estão vivendo em iniquidade, pessoas que estão vivendo em pecado, né? Pessoas que estão com concupiscência, que estão vivendo em concupiscência. Então, essas pessoas estão vivendo em pecado. Amém? Então, esses termos são usados para identificar que uma pessoa está vivendo, né, em pecado, né? E o pecado, irmãos, ele atinge toda a raça humana, né? Desde Adão e Eva, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido no jardim, né? Desde aquela época que surgiu o pecado aqui na Terra, né? Até as futuras gerações, o pecado vai estar presente na raça humana. Por quê? Porque todos pecaram. Amém? Então, irmãos, o pecado ele está presente em toda a raça humana. Então, porque todos pecaram, foi o que Paulo falou, e todos estão destituídos da glória do Senhor. Vamos para o subtópico 2. O exame do sacerdote. O sacerdote deveria examinar o leproso e, em caso de alguma dúvida, era necessário mais alguns dias para um novo exame. Era necessário que o sacerdote tivesse cuidado, vigilância e paciência para com o doente. Nenhum caso deveria ser julgado ou decidido logo, pois acabaria sendo prejudicial para a pessoa ou para a congregação. O sacerdote deve ser bem criterioso na sua análise, pois toda a responsabilidade estava sobre a sua pessoa. Que responsabilidade era essa? A responsabilidade porque ele era o sacerdote. Então, como ele era o sacerdote, ele era responsável, né, pela igreja. Então, ele tinha que ter muito cuidado, né, em examinar as pessoas. Somente o sacerdote, irmãos, ele que tinha o direito, amém, de avaliar os sintomas de alguém que podia estar, no caso aqui, com uma lepra, né? Pois ele era o quê? Ele era o responsável pelo povo. E como ele era responsável pelo povo, somente ele que poderia fazer os exames, né, amém? Nos dias de hoje, o pastor tem que saber como identificar, irmãos. Amém? No dia de hoje, o pastor tem que saber como identificar e tratar o pecado dos irmãos. Ele tem que saber, é a obrigação dele. Ele não foi posto lá para isso. Ele não foi ordenado por Deus para cuidar do rebanho, para cuidar da obra do Senhor para isso. Então ele tem por obrigação de saber identificar quando o irmão está falho, quando o irmão está passando por um problema financeiro, quando o irmão está passando por um problema de dificuldade familiar, amém? Então, todo tipo de lepra apresentada na vida do irmão que congrega em uma igreja, o pastor ele é responsável e ele tem por obrigação de saber por que essa pessoa está vivendo dessa forma, amém? Vamos aqui para o subtópico terceiro, a manifestação da lepra. Lembrando que toda doença, né, ela tem uma forma de se manifestar, mesmo que ela demore tempo, mesmo que ela passe anos, mas ela acaba se manifestando de alguma forma. E no caso da lepra não é diferente. Então vamos aqui hoje.
melhor dizendo, então vamos ver aqui, como que a lepra se manifesta. A lepra podia se manifestar com inchação, pústula, embora em pola branca. Conforme o texto bíblico de Levítico 13:2, o que está dizendo? Quando o homem tiver na pele de sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele de sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, que também é o quê? Que também é sacerdote. Em pola branca, que é mancha lustrosa. Amém? Ilustra muito bem o quê? Opa, deixa eu botar aqui o pecado. Eu vou voltar aqui atrás, aqui, ó. Isso. Nas três características de uma pessoa, nas três formas, né? Que expressam uma pessoa que tem lepra. Amém? Que é inchação, pústula e pola branca. Amém? E eu usando essas três manifestações, né? Eu quero trazer no dia de hoje, né? O que essas três manifestações... como nós podemos identificar essas três manifestações na igreja de hoje, nos irmãos de hoje, nas pessoas que se dizem crentes hoje. Vamos para a primeira manifestação, a inchação. Tiago, como é então uma pessoa que é inchada? O que significa isso? A pessoa, irmãos, que está com inchaço, né? Pessoas que está mostrando inchações em seu corpo, é aquele tipo de pessoa, irmãos, né? Que se considera superior aos outros. Não tem aquele tipo de crente que quer ser melhor que o outro? Não tem? Tem aquele que, ele passa de salto alto, sequer dá a paz do Senhor para os irmãos. Pois é, né? Esse daí esqueceu do que Paulo nos advertiu, do que Paulo disse. O que foi que Paulo falou? Se nós queremos, que nós devemos considerar, né, o nosso irmão superior a nós mesmos. Amém? Então, irmãos, vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar de querer ser melhor do que A, do que B. Ei, devemos nos submeter, né, a tal ponto, de tal forma que devemos considerar os irmãos superior a nós mesmos. Pústula. O que isso quer dizer, Tiago? Pústula, irmãos, é como se fosse um tipo de ferida, né, um tipo de úlcera, né, que produz o quê? Produz pus, isso é óbvio. Toda feridinha que está dentro, que ela está com aquela capelinha por cima, o que acontece? Ela acaba virando junta sangue coalhado e vira o quê? E vira pus. Né? Dia de hoje, o que isso significa? Né? É como se fosse aquele tipo de pessoa sensual, aquele que gosta de sensualizar nos cultos, principalmente nos cultos, aquela irmãzinha quando vai cantar, fica sensualizando com a sua roupa, né? Já sabe que é escolhida para cantar todos os cultos, e veste uma sainha curta, né? Veste um vestido, e tem que obrigar o irmão a desligar o ventilador. Por quê? Porque se deixar o ventilador ligado, né, o seu vestido vai levantar, amém? Né? Irmãos, aqueles irmãos que gostam de andar na rua sensualizando, né? Mostrando aí os seus looks, né? E não nada contra quem malha, nada contra isso, não. Só estou dando alguns exemplos, né? Do dia de hoje, pessoas que são pústulas, amém? E em Paula Branca, Thiago, o que tu tem a nos dizer no dia de hoje, né? É como aqueles irmãos que, tipo assim, que perdem as forças, amém? Esse daqui já é algo mais sério. Aqueles irmãos que estão fracos na fé, né? Aqueles que já não conseguem mais cantar, aqueles que quando vão ao culto já vão rastejados, né? Não significa, claro, que são aqueles irmãos idosos, não. Mas aqueles que não têm mais força sequer para ir ao culto. Tu convida um jovem para ir ao culto, tu convida esse irmão para ir ao culto, e ele, não, irmão, eu vou lá, e acaba não indo. Por quê? Porque ele fica com vergonha, ele acaba na situação de estando fraco na fé. Então, irmãos, são esses três tipos de demonstrações que vai mostrar para você que quando você olhar para um irmão e ver se ele está com esses três tipos de características, amém? Você vai observar, rapaz, esse cara aqui ele está leproso, esse cara está em pecado, amém? Então vamos aqui para o tópico segundo, a purificação da lepra, amém? Deus abomina o pecado, porém tem o perdão para os que cometem tal agravo perante ele. E o quê? E se arrependem, claro, né? Deus determinou que o homem ele fosse afastado do arraial quando possuísse lepra. No entanto, proporcionava a lei do leproso no dia de sua purificação, que é Levítico 14, 1 ao 2, possibilitando o seu retorno ao acampamento de Israel quando estivesse o quê, irmãos? Quando estivesse curado. Irmãos, nesse quesito aqui, a responsabilidade do sacerdote, que eu resumo aqui do segundo tópico, né? Assim como o leproso, irmãos, ele tinha, né, o seu dia para se purificar, Deus instaurou o dia, né, da purificação do leproso. O pecador também hoje, o pecador, aqui no caso o pecado, né, significando a lepra, né, o significado da lepra é o pecado. Assim também como o pecador hoje, né, ele pode purificar. Como é que ele pode purificar? Como pode?
por aquilo que foi obtido na cruz do Calvário. O que foi obtido na cruz do Calvário? A nossa purificação, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então, irmãos, o processo de purificação, né, para um leproso, ou melhor dizendo, como tinha o dia de purificação de um leproso, também tem o dia de purificação de um ímpio. Que dia foi esse? Foi há mais de 2.000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. A partir desse dia, Deus possibilitou ao homem, que hoje é pecador, ter o direito a ele a se purificar também dos seus delitos e pecados. Então, mediante a esse resumo, nós iremos adentrar aqui, né, ao segundo tópico. O primeiro subtópico do segundo tópico: o sacerdote examinava o leproso. Não era o leproso que entrava no arraial para reivindicar a sua condição de retornar ao acampamento. Isso é muito interessante. Mas o sacerdote que saía do arraial indo examiná-lo. Olha quem ia querer examinar? O sacerdote que ia examinar o leproso para ver se o que tinha a praga da lepra estava curado. Nada o leproso poderia fazer por si mesmo, mas dependia totalmente do sacerdote para voltar a ter esperança de comunhão no acampamento de Israel. Os israelitas não conheciam a cura para a lepra e sempre dependeriam de quê? De um milagre. De um milagre de quem, irmãos? De um milagre de Deus, né? Irmãos, vamos lá. Vamos fazer um comentário aqui sobre esse primeiro subtópico do segundo tópico. O sacerdote examinava o leproso. Amém? Não há nada, irmãos, não há nada que o ser humano ele possa, assim, como é que eu posso falar? Não há nada que o ser humano possa tentar fazer para justificar-se diante de Deus. Não há. Sabe por quê? Porque é como Isaías falou, né? As nossas melhores atitudes, as nossas melhores demonstrações de justiças diante de Deus é considerado o quê? É consideradas como trapos de imundícia diante de Deus, irmãos. Assim como o sacerdote, né? Ele saía. Olha o que foi que a lição nos diz. Que o sacerdote, ele saía o quê? Ele saía ao encontro, fora do arraial, né? Para encontrar-se com o leproso, para ver se o leproso estava curado. O que aconteceu? Jesus Cristo, o salvador da nossa humanidade, aquele que morreu na cruz por nós. Foi o que aconteceu? Ele desceu do seu trono, ele saiu do céu. Para quê? Para vir a esta terra, fazer-se em forma de homem. Para quê? Para assim restabelecer a comunhão que o homem havia corrompido entre ele e Deus. Aleluias. Aleluias. Irmãos, o homem nunca vai tomar uma atitude para encontrar a Deus. Não vai. Você observa isso na Bíblia. Amém? Foi quem que procurou instruir o homem para fazer a arca? Foi o próprio homem que tomou atitude? Ou foi Deus que pegou e foi lá onde Noé e mandou ele fazer a arca? Foi Deus. Amém? Deus que usou Moisés, ou seja, Deus teve iniciativa para usar Moisés para libertar o povo do Egito. E mesmo assim o homem passou anos e anos e anos e anos e procurando sempre se distanciar de Deus. Por quê? Porque o homem é pecador, porque a natureza do homem é uma natureza pecaminosa. E nada que o homem faça vai justificar ele diante de Deus. Amém? Então, irmãos, a atitude foi tomada de Deus para com o homem. No dia de hoje, é o pastor que tem que prestar atenção. Vamos aqui para o segundo subtópico, aqui do segundo tópico, né? Vai aprofundar um pouco mais sobre isso que eu já ia adentrar aqui. O sacerdote fazia a purificação do leproso. O ritual para a purificação do leproso era feito pelo quê? Pelo sacerdote. Eram usadas 2 aves limpas, pau de cedro, carmesim e sopo. E vaso de barro de águas vivas. O cedro é o quê? É uma árvore grande. E sopo é uma planta pequenininha, representando que a purificação alcançará em nossas vidas tanto as coisas mais horríveis que cometemos, como as que achamos que não são tão graves. Tiago, o que tu tem a falar para nós? Né? Qual é o teu comentário que tu tem a nos dizer sobre esse segundo subtópico aqui? O sacerdote que fazia a purificação. Irmãos, eu não quero aqui me aprofundar muito sobre o ritual, né? Como é que isso acontecia, mas um comentário aqui bem simples, né? De forma simples. Que, por mais assim, irmãos, que vivamos, né? Em um mundo totalmente pecaminoso, em um mundo totalmente corrompido pelo pecado, né? Mas, assim, vamos nos submeter, irmãos, ao domínio do Espírito Santo. Vamos, irmãos, né? Por quê, Tiago? Porque por mais que nós cometemos um pecadinho, por mais que nós achamos, né, que isso é um pecadinho, ou um pecadão, se nós nos submetemos ao domínio do Espírito Santo,
Somente o Espírito Santo é o nosso fiel amigo. Somente o Espírito Santo, irmãos, é aquele que vai nos ajudar. Amém? Não, assim, não se deixe se levar, né, pelo que as pessoas dizem de você. Não se deixe se levar pelo aquilo que as pessoas falam da sua vida. Mas se submetem ao processo de purificação. Como é o processo de purificação no dia de hoje? É o processo de santificação. Como é que eu me santifico mais? Me colocando à disposição do Espírito Santo. Fazendo com que o Espírito Santo controle a minha vida. Fazendo com que o Espírito Santo, por mais que eu cometa um pecado, mas eu reconheça que eu pequei, e eu dedico a minha vida, e eu dou a minha vida para que o Espírito Santo venha tomar de conta dela. Amém? O subtópico terceiro aqui, o tópico número 2, para nós concluirmos. O sacerdote declarava limpo o leproso. Olha só. Alguns atos depois que o leproso fosse declarado limpo, ainda era necessário que fosse feitos. O sacerdote deveria aspergir o quê? O sangue 7 vezes sobre a pessoa. Sem o sangue de Jesus Cristo não há purificação de pecado. Deveria lavar os seus vestidos e rapar todo o seu pelo. E aquele, Levítico 14:8, e aquele que tem de purificar-se lavará os seus vestidos e rapará todo o seu pelo. E se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial. Poderá então, porém, ficará fora do arraial, ou melhor dizendo, ficará fora do sal da tenda por 7 dias. O sacerdote então declarava limpo o leproso. Como é que funcionava isso? Traz isso para o dia de hoje, Thiago. O que é que tu tem a nos dizer? Como já foi dito aqui nesse subtópico aqui, sem o sangue de Cristo não há purificação de pecado. Né? Como está escrito na palavra do Senhor, sem o derramamento de sangue não há o quê? Remissão do pecado. Então, irmãos, o ritual dessa purificação retrata claramente, sim, claramente, ela retrata, né, que não há comunhão entre o quê? Entre o crente, o mundo e o pecado. Simples. Não tem como ter comunhão o crente, o mundo e o pecado. Ou tu é crente, ou tu pertence ao mundo e o pecado. Um dos dois. Né? A Bíblia, então, ela diz que nós temos o quê? Que todos que praticam, todos que vivem na prática do pecado, é como se fosse um miserável, é um imundo. É isso que a Bíblia nos diz. Mas ela também nos diz, irmãos, que todos aqueles, né, que se transformam, né, recebendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, reconhecendo que Cristo morreu na cruz do Calvário, que todos aqueles que confirmam a sua salvação de forma pública, como assim? Batizando nas águas, né? Passamos ao quê? Passamos a ser novas criaturas. Passamos a ser um novo homem. Amém? Então, mediante esse meu comentário, já iremos entrar aqui na lição, ou melhor dizendo, no tópico 3, né? Vai falar aqui um pouco sobre a lepra nas vestes de cada casa, né? Lepra nas vestes na casa. Assim como poderia estar no corpo, né, a lepra, amém? A lepra também poderia estar o quê? Presente na roupa, como também nas casas. Aqui nós temos 2 textos, Levítico 13:47 e Levítico 14:34. No Levítico 13:47 nos diz: quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã, ou em roupa de ninho, e versículo 34 do capítulo 14 nos diz: quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vós hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra, na vossa possessão. Amém? Né? Então, esse resumo aqui, né, nos mostra que o velho homem, irmãos, ele deve ser assim, não é que o velho homem, né, mas assim, existem muitas irmãs, né, que assim, como é que eu posso falar, meu Deus? Fugiu aqui da minha mente aqui agora aqui. Mas existem muitos irmãos e muitas irmãs, né, que as suas roupas estão o quê? Leprosas. Que as suas casas estão o quê? Leprosas, né? Desculpa aqui a palavra, mas eu vou falar isso. Eu não queria falar, mas eu vou falar, né? Existem muitas casas leprosas, existem muitos irmãos com suas roupas leprosas, amém? Mas, e na igreja, irmãos, e na igreja é uma bênção. Na igreja é uma bênção. Tem muita gente que vai para a igreja, canta, prega, aquele irmão abençoado da paz do Senhor, mas quando chega em casa, é uma decepção. Quando tá andando na rua, ai, 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 ai. Quando tá em casa, ai, ai, desse irmão. Amém? Então, mediante esse resumo simples aqui, vamos adentrar aqui no tópico 3, né? Que tem como primeiro subtópico uma veste contaminada. Vai apertar agora o cinto. Ao sacerdote, cabia o exame da roupa e somente ele poderia declarar se a roupa estava limpa ou imunda. Ao tratar das vestimentas, o princípio exposto em todo o livro de Levítico permanece.
santidade por parte do povo de Deus. Vemos assim que Deus estava atento em cada área da vida do povo de Israel e fazia distinção clara entre o que era limpo e o que era impuro. Levítico 13, 59, que está dizendo: esta é a lei da praga, da lepra, na roupa de lã ou de linho, ou do fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa ou para declará-la, o que, irmãos? Imunda. O princípio comum nas Sagradas Escrituras, isto é, Deus usando o físico e o material para significar e ensinar o que é moral, e para ensinar o que é moral, vida espiritual e, ou melhor dizendo, é bastante presente no livro de Levítico. Amém? Tiago, tu tem algum comentário a fazer sobre isso? Tem, um simples comentário. Né? O que tu tem a dizer sobre uma veste contaminada? É que o velho homem, né, ele deve ser sepultado. Deve ser sepultado. É obrigação de toda pessoa que se diz ser crente, ela tem que sepultar o velho homem. Tem que sepultar o velho homem. As nossas atitudes pecaminosas, elas devem ser mortificadas. Amém? Assim também será em nossas casas. Amém? Em nossas casas, irmãos, também tem que ser sepultado tudo aquilo que vem identificar como um velho homem. Né? As nossas atitudes nas nossas casas. Né? Se eu bater na minha esposa, agora não vou mais bater. Né? Se eu... como é que eu posso falar? Se eu cometia transgressão com a minha esposa, como assim? Se eu trair a minha esposa, se eu trair o meu esposo, né? Eu não posso fazer mais isso. Por quê? Porque isso era a atitude de uma pessoa que era velha homem, que era um velho homem, uma pessoa que tinha lepra. Agora eu não sou mais lepra, eu não tenho mais lepra. Por quê? Porque as minhas vestes não estão mais contaminadas, né? Por quê? Porque se minhas vestes estão contaminadas, então essas atitudes vão demonstrar que eu ainda não estou limpo. Então, como eu não estou limpo, eu não estou apto a voltar na congregação. Eu não estou apto a ir para o céu. Amém? Vamos aqui para o segundo subtópico. Uma casa contaminada. A lepra na casa é diferente das situações anteriores, pois já trata de estarem na terra de Canaã. Quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, né? Considerando casa como figura de congregação, devemos observar algumas situações que podem atingir toda a comunidade. Opa, desculpa. Oh, meu Deus. E o sacerdote deve estar atento quanto a qualquer coisa suspeita que possa aparecer. Quem é que deve estar atento? O sacerdote. Olha só. No Novo Testamento, temos o apóstolo Paulo atento a qualquer sinal de desobediência, sempre corrigindo os cristãos. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1, versículo 6. Irmãos, existem muitas igrejas hoje, né, que estão cheias de fungos. Existe, irmãos. Existe. Né, querendo ou não, nós temos que falar sobre isso. Existem muitas instituições hoje que estão cheias de fungos, cheias de bactérias. Amém? Existem muitos pastores que não quer mais arrancar, né? Que não quer, não sei porquê, não quer mais arrancar esses fungos, não quer mais fazer essa limpeza dentro das nossas instituições. Amém? Com isso, o que está acontecendo? Está sufocando os nossos irmãos, está matando os nossos irmãos. Irmãos, nós temos que orar muito mesmo, para que Deus tenha misericórdia dos nossos pastores, para que Deus venha dar ousadia, para que Deus venha dar coragem aos nossos pastores. Amém? Por mais que nós sabemos que Deus vai cobrar dos nossos pastores, mas nós estamos aqui, nós como igreja, nós temos que estar unidos com os nossos pastores. Pedir para que Deus venha abençoar eles. Pedir para que Deus venha dar coragem a eles. Para que quando houver necessidade de exortar a igreja, corrigir a igreja, eles não venham se afrouxar, mas que eles venham arrancar esses fungos, arrancar essas bactérias no meio de nossas congregações. Para concluirmos o tópico número 3, sangue e azeite no purificado. No ritual da purificação, o sacerdote deveria pegar do sangue do sacrifício, da expiação da culpa, né, e colocar na orelha direita do polegar na mão direita e no dedo do polegar do pé direito. Né. Também deveria fazer o mesmo com o azeite. O leproso devia manter-se tranquilo,
e ver o sacerdote fazer todo o cerimonial que fora ordenada por Deus. O ato de adoração, mediante o qual o leproso era declarado limpo, era comunitário, pois o leproso, além de não poder se curar, não poderia declarar o quê? Não poderia declarar-se limpo ele mesmo. Ele não poderia declarar limpo ele mesmo. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, quando purificava os leprosos, ordenava-lhes que fosse ao sacerdote e apresentasse a devida oferta para servir o quê? Para servir de testemunhos. O sangue de Cristo, para concluindo aqui o tópico número 3, o sangue de Cristo purifica o homem e o batismo confessa o crente de forma pública. Então, se eu cometi um pecado, amém? Se a minha vida é uma vida pecaminosa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender desses meus pecados e tenho que confessar, que era dessa forma que acontecia no Antigo Testamento. Para quem não sabe, quando João Batista batizava as pessoas, João Batista ele pedia para que as pessoas confessassem os seus delitos e os seus pecados. E então, declara essa pessoa de forma justa diante de Deus, né? E batizava, demonstrando para outras pessoas que estavam vendo essa pessoa ser batizada, que ela estava apta agora, né, a participar, né, das coisas celestiais. Da mesma forma no dia de hoje. Hoje, para uma pessoa ser salva, ela tem que reconhecer que é pecadora. Ela tem que confessar, né? Ela tem que confessar o quê? Com a sua boca. Que ela reconhece que ela é uma pecadora. Pedir misericórdia de Deus. Né? Acreditar que o sacrifício de Cristo perdoa o seu pecado. Né? E tendo a oportunidade, batizando-se nas águas como forma de confissão pública diante dos homens e diante de Deus. A conclusão. Conclusão. Na saída do sacerdote do arraial, o lugar onde o Senhor Deus habitava para ir em direção ao leproso imundo, vemos o Senhor Jesus Cristo deixando o seu lugar junto ao Pai, o seu trono maravilhoso, se despindo de toda a sua glória, vindo em busca de quê? De um pecador chafurdado no mundo corrompido pelo pecado. Irmãos, eu agradeço a Deus. Eu me arrupiei aqui agora. Não estou falando isso para a minha glória, mas estou falando para vocês que eu senti nessa aula a presença de Deus. Por quê? Porque foi uma aula onde falou do processo de salvação de uma pessoa. E eu me alegro muito quando eu leciono, né, quando eu dou uma aula, né, onde eu falo sobre o processo de salvação. Por quê? Porque a minha vida era totalmente uma vida pecadora. Era uma vida que demonstrava, diante da minha sociedade, diante da minha família, que em nenhuma forma eu poderia ir para o céu. Mas quando eu enxerguei Cristo, quando Deus tirou as escamas dos meus olhos, quando o Espírito Santo tocou no meu profundo ser, e eu enxerguei que o único caminho para ir ao céu é crendo que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, eu me alegrei muito, né? E quando eu leciono uma aula sobre isso, eu me alegro bastante. Por quê? Porque talvez nessa aula que você vai dar, professor da Escola Bíblica Dominical, talvez nessa aula pode estar alguém que ainda não tomou a sua atitude de ser crente verdadeiro, alguém que ainda não reconheceu que é um pecador, alguém que ainda não reconheceu que por mais que ele faça as atitudes bondosas diante da sociedade, ele não vai conseguir chegar ao céu, porque a melhor atitude de um homem é considerar diante de Deus trapo de imundícia. Meu amigo, você tem uma oportunidade imensa para dizer aos seus alunos que hoje alguém pode se salvar. Portanto, eu agradeço desde já a cada irmão que escuta os nossos comentários, a cada irmão que curte o nosso comentário, a cada irmão que comenta também nos nossos vídeos. Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa aula no próximo domingo. E essa foi mais uma aula do nosso canal BD em Foco, no Estrada por Nós. Que Deus em Cristo nos abençoe.